Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a pastora Nilma e este é o canal Eu Creio na Bíblia. Neste vídeo eu vou falar sobre a qualidade de 3 pastores. Vai dando aí o seu like, se inscreva se você não é inscrito no meu canal. Comenta ao final desse vídeo o que você achou dele. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que as demais pessoas assistam também, possam ser abençoados através desse vídeo. A palavra de Deus, lá no livro de 2 de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O falso profeta, ao final, ele se dá mal. O falso profeta, ele esquece da palavra de Deus, ele leva pessoas a errarem e ele se dá mal porque Deus não vai deixar essa pessoa se dar bem. Quero falar aqui sobre o primeiro pastor, que é o pastor que prega falsas revelações. Quantas pessoas que servem a Jesus Cristo, aceitou o Senhor Jesus como verdadeiro salvador da vida dele, é uma pessoa fiel, ao seu ministério, ele oferta, ele devolve o dízimo, ele obedece ali. E a gente vê que ele, cada dia, ele tá pior a vida dele. Não consegue bênçãos, não consegue milagres, vem desgraça sobre a vida da pessoa, quando a Bíblia diz, eu gosto muito do Salmo 91, ali no versículo 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu amo o Salmo 91, ele todo ali é só de proteção, fala das bênçãos, Ao final dele fala que nós temos longa vida e Deus nos dá a salvação. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Mas a gente vê o irmão ou a irmã, aquela pessoa que se diz servir a Deus, derrotado, é o mais triste ali entre a vizinhança, é uma pessoa que reclama demais. Enfim, você vê que essa pessoa ela não consegue a bênção. Por que isso? Então, eu quero dizer para você, nós não devemos ficar atrás de fala do homem. Temos que procurar a palavra, aonde estão realmente pregando na palavra de Deus. Então, o pastor que faz falsas revelações, ele não tira da Bíblia. Existe, pastor, a revelação? Claro que existe. É bíblico. Revelação é bíblica. Só que ela tem que vir e ter fundamento na palavra de Deus. Eu costumo dizer, todos nós temos que ter uma Bíblia na mão no momento que formos ali cultuar, adorar a Deus e ir para a igreja, temos que estar com a Bíblia. O pastor ou a pastora ou quem estiver pregando no altar, ele tem que estar lendo, tem que estar com a palavra ali, a Bíblia, lendo uma leitura, através daquela palavra, da leitura bíblica, que você está ali olhando na sua Bíblia, ali vem a verdadeira revelação. Ali Deus vai te corrigir se você estiver em erro. Deus vai falar, te dar promessas. Nossa, que maravilha! Teve vezes assim de eu ir à igreja, que eu estava derrotada, meu Deus, não tem como. Eu saí maravilhada pelo que a palavra de Deus disse para mim. E teve vezes também que eu saí assim revoltada, porque, meu Deus, aquele pastor, quem contou para ele a minha vida. Deixa eu contar para você, assim que eu comecei a ir à igreja, ainda não era convertida ao Senhor, comecei a igreja, eu fui por causa das lutas, dos problemas que eu me encontrava, e meu esposo sempre ia primeiro, porque eu não podia ir, eu tinha meu trabalho. E aí eu falava, vai, leva as crianças, dá banho nas crianças, vai na frente, depois eu vou. E meu esposo ia, e depois eu ficava brava. Foi
vários tempos eu brigando com ele, dizendo, você contou as coisas pro pastor. Mas não era Deus me moldando, Deus me corrigia através da palavra. Então você tem que tomar o cuidado. Por quê? Eu vou falar do primeiro aqui. O pastor que prega falsas revelações é aquele pastor que ele não prega a palavra. Tem uns que ele lê lá a Bíblia, ele joga a Bíblia do lado e ele vai começar, Deus mandou te dizer, porque você aí vem aqui na frente, mas pastora, ele fala tudo. Como que ele sabe? Existem espíritos adivinhadores. Então espíritos, que não é o Espírito Santo, adivinhador fora da Bíblia, que vai revelar, vai contar a tua vida, vai contar a tua história, vai falar com você, porém não vai te dar a vitória, porque só quem dá a vitória é a Bíblia, é a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, tá bom? Somente a palavra de Deus. Em Isaías, no capítulo 8, versículo 20, eu gosto sempre de estar lendo a Bíblia, se você vai ver eu baixando a cabeça, porque eu estou com a Bíblia, lendo a Bíblia aqui. Diz assim, a lei e ao testemunho, tanto a lei e ao testemunho, né? Aquilo que eu vou testemunhar, que eu vou falar para vocês. Se eles não falarem desta maneira, né, dentro da palavra, jamais haverá luz neles. Então, se a pastora Nilma for pregar para você, fazer um culto, eu não falar dentro da palavra de Deus, eu não tenho a luz do Espírito Santo. Aí é outro espírito que vai habitar em mim. Tudo que eu falar, eu tenho que ter base e fundamento na palavra de Deus, tá? Então, o pastor que fala falso, que revela falso, que não se cumpre, ele pode até adivinhar de sua vida, mas não vai se cumprir, é aquele que não baseia na Bíblia, tá? Ele não vai ler a Bíblia, ou ele pode até ler, joga a Bíblia e vai começar a falar, meu irmão, porque Deus mandou dizer, bababá, bababá, né? Deus manda, mas dentro da palavra. Tem muitas pessoas que vão falar, Deus mandou te dizer, olha aqui, Deus está falando conosco hoje. Jesus falou com os discípulos no passado, mas hoje está falando conosco. Mas tudo tem que ter ali o fundamento, que é a palavra de Deus. Ele tem que estar lendo a Bíblia, tá? E você tem que estar acompanhando. Por isso é importante cada pessoa, cada cristão, levar a Bíblia para a igreja, tá bom? Segundo, é o bajulador, né? Ô, pastora, como que funciona isso? Como que é o bajulador? O pastor bajulador é aquele que ele não quer ter problema algum. Ele não quer ter problema. Ele quer as pessoas dando presente para ele. Ah, mas aquele pastor é muito bom. Aquela pastora, meu Deus, a pastora Nilma é muito boa. Ele nunca vai achar, ele não quer alguém falando mal dele. Se o próprio Cristo, se o próprio Jesus, Deus, homem aqui na terra, porque ele era homem aqui, em carne, mas ele nunca se despiu da sua divindade. Ele era Deus aqui na terra. Jesus, Deus homem também aqui. Porém, carne, mas Deus. O povo xingava ele, amaldiçoava ele, expulsava Jesus, deixava Jesus sozinho, e até os 12 amigos dele, um deles o traiu. Quanto mais nós é muita perseguição, porque nós somos seres humanos, né? Então temos que tomar muito cuidado. A pessoa vive te bajulando, ela vive mentindo para você. Então você tem que tomar muito cuidado com aquela pessoa, aquele pastor que te bajula aí, meu irmãozinho, minha querida, meu amor, porque tem dia que o pastor vai pregar, que você vai falar, poxa vida, eu não quero mais voltar nessa igreja, mas você tem que voltar. Foi Deus te corrigindo dos erros, do pecado. E tem pessoas tranquilas que ela só quer bênção, só quer glória, aleluia, glória a Deus. Ah, mas se não corrigir o teu pecado, como que vai vir bênção? Deus não abençoa quem está em pecado. Por isso a Bíblia, a palavra de Deus, ela denuncia o pecado. A palavra de Deus denuncia o pecado. Então lá em Provérbios 12, 22, a Bíblia fala que Deus detesta o que mente. O bajulador é aquele que vai mentir para você. Ele às vezes ele vai abrir a palavra e vai lá dar uma palavra falando forte, Deus mandando ele falar, fala com aquela, poxa vida, eu não posso falar. Se eu falar, aquela irmã não vai vir mais. Se eu falar, a minha igreja vai ficar vazia. Eu não posso falar. Então ele procura versículos separados, aquelas palavras que só vai agradar as pessoas, e as pessoas vão até chorar. Ai, aleluia, mas não vai ter mudança, porque se continuar no pecado, não tem como. Isaías 59,
A Bíblia diz, eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades impede a bênção do Senhor de chegar até vós, e os vossos pecados impede a bênção de Deus de chegar até você. Então, Isaías 59 está bem claro ali, se eu não me limpar, não purificar do pecado, o Espírito Santo não tem como vir em mim. Eu tenho que me purificar. Então, como que todos os cultos são coisa boa, só coisa gostosa, aleluia, glória a Deus. Não vou mais naquilo que aquela pastora julga. Aquele pastor tem uma mania assim, que a pastora julga. Só para você ter uma ideia. Esses dias eu fui pregar a palavra para alguém, não aceitou. Dentro da Bíblia, não aceita. Porque querem a revelação, que é a bajulação do homem. Isto é muito perigoso. Então, em Provérbios... Lá em Provérbios, no capítulo 12, 22, olha o que fala lá para você ver na Bíblia, olha. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Não importa se a Bíblia falou, eu vou pregar a verdade, não importa se alguém vai me xingar, vai me bater, vai me detestar, não vai me dar um buquê de flores, uma roupa bonita. Eu tenho que falar a verdade que é dentro da palavra. Doa quem doer, é bíblico. Como que eu vou ver que tá errado uma coisa? Não, meu irmãozinho, sim, isso aí, né, tem jeito, isso aí, bababá. Não, a Bíblia tá aqui, ó, bem clara que isso aqui tá errado. E tem que ser falado. Então, tome cuidado com o pastor bajulador, porque ele vai ser queimado no inferno e você irá junto com ele, tá? Foge disso. Você quer ser um cristão abençoado, um cristão cheio de poder, cheio do poder de Deus, abençoado em tudo nas áreas da sua vida, não apoie o bajulador. Desconfie quando um pastor está muito bonzinho com você, meu querido, minha queridinha, e só coisa boa, cuidado com isso. E por último, nós temos ali o mercenário. A palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 10, 13, a Bíblia fala assim, olha, esse canal é Eu Creio na Bíblia, então eu sempre estou aqui olhando para a Bíblia, né? Até um dia eu ter ali um estúdio, né, melhor, onde eu vou ter tudo equipado, né, o computador, vou mexendo, aí eu vou estar aqui com o rosto direto para a câmera, mas até então eu estou aqui com a Bíblia, eu nunca vou deixar a minha Bíblia não, pessoal, olha, eu estou com a Bíblia, tá? Eu não vou deixar não. Né? Eu gosto de estar lendo a Bíblia, eu sei que tem os celulares, tem os meios aí de comunicação, mas é muito gostoso ler a Bíblia, tá? Eu gosto, leiam a Bíblia, fica com a sua Bíblia, leva a Bíblia para a igreja. Ah, pastora, mas eu tenho a Bíblia no celular. Beleza, então, tá bom? Evangelho de João 10, 13 diz assim, o mercenário foge, porque é um mercenário, e não se importa com as ovelhas. Isso é muito perigoso. O pastor... O mercenário, ele quer tirar a lã. Ele quer aproveitar, ele quer tirar a lã das ovelhas. O dízimo tem que ser devolvido, a oferta tem que ser devolvida, a pessoa tem que abençoar seu pastor, sua igreja. Só que o pastor tem que cuidar das suas ovelhas. Não é aquele pastor só que só recebe e não cuida. Tem que se ter um cuidado com as suas ovelhas. Se for possível, levantar de madrugada, orar, chorar as dores das ovelhas. Deixa eu só contar aqui um testemunho que aconteceu comigo, poucos dias. Era meia-noite, mais ou menos. Uma pessoa entrou em contato, eu logo vi a mensagem, e falando, pastora, por favor, ora por fulana, não sei se a senhora conhece ela. Ela é de tal igreja e ela está tentando suicídio. Na hora eu já pulei e repreendi o espírito do suicídio, repreendi o espírito da morte, mandei embora, intercedi a Deus por esta mulher. Eu creio, nas minhas orações, creio em Deus que esta mulher não se tirou a sua própria vida. Tudo bem, era num sábado, no domingo de manhã, fui para a igreja, e ao chegar da igreja, voltando do culto da igreja, fui olhar o meu celular, que antes eu não olho, né? Eu gosto de meditar, ir lá para o culto, fui olhar lá o WhatsApp. Tava uma mensagem, pastora, por favor, vai socorrer a tal fulana, porque ontem ela sumiu, né? Eles acharam ela foi dormir, ela fingiu que estava dormindo, acordou e fugiu. Eles encontraram ela em cima de um pé de árvore, tentando suicídio em cima do pé de árvore, não tem quem faça descer. Aí eu falei, mas ela não é de tal igreja? Cadê o pastor? Ela disse, o pastor foi lá, mas não orou, só foi, conversou e voltou embora.
E durante a madrugada, eles ligando para esse pastor, o pastor não atende. E hoje de manhã, foram até o pastor falou que tinha culto que não podia atender a pessoa. Misericórdia, eu fiquei horrorizada. Eu saio, se possível, deixo um obreiro ali, olha, fica aqui no culto adorando, orando com os irmãos, e eu me arranco e vou até socorrer essa pessoa. E daí eu falei, eu vou à tarde lá, após o almoço. Aí ela, tá bom, pastora. Eu falei, aonde que ela está? Em cima do pé de árvore. Eu falei, não posso. Não é minha ovelha, mas eu vou. Se Deus me fez com que chegasse isso até mim, eu tenho que correr. Aí chamei o meu esposo e mais um obreiro e fomos. Chegamos lá, ela estava realmente em cima do pé de árvore. Bem em cima. Eu olhei para cima e já fui repreendendo Satanás. Quando eu repreendi Satanás, o demônio, usando o corpo da moça, desceu, já veio com murro. Eu falei, não mede força comigo, está repreendido. O que tem em mim, maior do que você é, Satanás. Aí ele já amarrei o demônio já enfraqueceu ali no corpo da moça. Aí eu repreendi, orei ela, e aí ele tinha descido, né? Ele trouxe o corpo da moça até, porque ela estava incorporada, né? Incorporada com o demônio, ele desceu. E daí, quando eu repreendi que ele saiu dela, ela já não conseguiu descer, porque estava travada as pernas, essa moça a noite inteira ali. Aí tinham chamado os bombeiros e tal, e daí eu repreendi, ela desceu, um obreiro ajudou, porque era muito forte, né? Eu não conseguia, mas o obreiro ajudou essa pessoa a descer. Ela desceu do pé de árvore, foi até a casa, orei na casa, quando ela estava tudo bem, chegou o bombeiro lá. A noite inteira eles ligando também para o bombeiro, aí o bombeiro chegou. E daí eu falei, olha, fazem a parte de vocês, porque a minha eu já fiz. Ele falou, o que a senhora fez? Eu falei, expulsei o mal que estava na vida dela. Eu sou bem clara, tá? Eu não escondo Jesus. Aí ele falou, podemos, pastora, conversar com ele? Eu falei, pode conversar sim, quiserem levar no médico, faça o que vocês quiserem. Porém, a minha parte eu já fiz. Eu sabia que já estava liberta, que o demônio tinha saído do corpo daquela mulher, ela estava livre, e fui embora. Então, o verdadeiro pastor, que não é mercenário, ele chora com as ovelhas, ele cuida das suas ovelhas, ele vai até a casa se precisar. Eu não sou de ficar indo em casa direto, não. Não tem necessidade, mas se precisar, as minhas ovelhas, eu corro e vou socorrê-las, vou ajudá-las. Então, cuidado com essas 3 qualidades aí de pastores, né? Esses 3 pastores aí, tá bom? Cuidado, fogem dele, pessoal. Foge desses pastores aí. O que faz falsas revelações que vêm fora da palavra. O que? Bajula, fica dengando, porque a palavra de Deus nem sempre, você vê, Jesus, ele chegava, tinha vez que ele chegava e ele brigava. E também o mercenário, aquele que tira a lã, mas não quer cuidar das suas ovelhas. Tá bom? Não se esqueça de se inscreverem, indica para outras pessoas também esse vídeo, tá bom? Pedem para eles se inscreverem aí e dê o seu like aí, e comenta o que você achou desse vídeo. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.